Desde o início da internet, lá por 2010, 2012, a internet passou por um dos melhores tempos da sua existência, e que inclusive é bem nostálgico. Nessa época, streamers e youtubers começaram a se erguer na internet, e ali eles tiveram o seu início. E nesse tempo, para tu fazer um vídeo pra internet era muito simples. Você iniciava o jogo que você queria gravar, se você estava fazendo uma gameplay, começava iniciando a gravação no seu OBS com uma webcam, algum dos 4 cantos da tela, e jogava aquele jogo por uns 10 minutos. Então você parava a gravação, pegava o arquivo lá, o MP4, e jogava para aquele site não muito conhecido na época chamado YouTube. E você deve pensar, como o YouTube se tornou o que ele é hoje, pelo menos nas comunidades de jogos e gameplays, que tendo até uma aba separada só para ele nesse site. Isso aconteceu por causa de nada menos que um fator que não só fez o YouTube crescer, como também transformou esse site numa hegemônia da internet. Nessa época, os jogos de terror indies apareceram por aqui. Porque indies não é algo que a gente precisa agora, mas depois vai entender. Com o início dos jogos de terror aqui na internet, os criadores de conteúdo acharam meio ótimo aqui para crescer por aqui. Aquela sensação de medo e desconforto que te dá ao jogar um jogo de terror, para muitas pessoas é uma sensação extremamente desconfortável e que não dá gosto nenhum de jogar. Claro que existem exceções, como aquelas pessoas que pagam R$ 500 em uma franquia inteira de jogo para se assustar, mas ignorando essas pessoas, jogar um jogo de terror para a maioria das pessoas não causa satisfação nenhuma, e é exatamente o contrário. Então a pessoa, em vez de ela jogar um jogo de terror, ela pode abrir o YouTube e ver alguém jogando esse jogo. Além de ela não estar jogando como se tivesse alguém jogando pra ela, o que já tira grande parte do desconforto da experiência de se jogar um jogo de terror. E assim, pessoas foram ganhando um público incrível e enorme aqui na internet, e fizeram com que o site do YouTube tivesse uma parte muito nostálgica na sua história. Mas isso foi como os jogos de terror ajudaram o YouTube. Mas e quanto ao jogo de terror em si? Como que a internet ajudou eles a evoluir? O terror pode ter várias formas de existência. Filmes, jogos, que é o que a gente está falando agora, e também outro tipo que eu não saberia categorizar, que são os analog horrors, que mais depois eu vou explicar. E nessa época, o YouTube deixou muitos jogos indies famosos, como o Slender, por exemplo, e aquele jogo de onde você precisa procurar 8 folhas numa floresta enquanto você é perseguido por uma criatura, que inclusive era um jogo perfeito para fazer gameplay na época, já que tinha jumpscare e era perfeito, cara. Também outro jogo parecido com isso é Outlast, que na época rendeu muita gameplay, já que é um jogo bem completo e tal, e assim, pro padrão de série pra época era perfeito. E daria pra citar muito jogo indie, como o FNAF, que teve uma comunidade grande que se formou, principalmente por causa das teorias do jogo, controversas e estranhas que não faziam tanto sentido, e tinha gente que fazia isso tão bem que até parecia que esse jogo seguia uma história certinha. Para um conteúdo ou algo que tenha a ver com terror dar certo, ele precisa muito disso. A lógica do terror é ser algo obscuro e oculto, e por isso o FNAF deu tão certo. Quanto mais um jogo tem coisas que levam o público dele, o público que tá jogando pra fora do jogo, como pra um vídeo no YouTube de teoria e tal, mais o jogo vai ser engajado e mais interessante vai ser pro seu público. E assim que um jogo dá certo, ele não precisa ser bom. E sim, ele só precisa dar conteúdo para a internet. E o que, digamos assim, explica muita coisa. Mas aí em diante os anos se passaram, 2014 passou, 2015, 2016, 2017. E a partir daí, fazer gameplay já não era mais tão interessante. Então, agora em 2020, quem queria criar conteúdo sobre terror precisava criar algo novo. E algo principalmente que não fosse um jogo. Por isso mesmo surgiram os ARGs, que a sigla significa Jogos de Realidade Alternativa,
ou seja, histórias que não são reais. E diferente das famosas creepypastas, as RGs não se importavam em tentar convencer a pessoa que estava assistindo a acreditar. E sim, é só interessante, tá ligado? E a pessoa ia vendo porque gostou daquilo. Por exemplo, se você acompanha o Golart, você já deve ter visto um RG. Esse vídeo aqui fala sobre esse RG aqui, chamado Catastrophe Coral, que é uma produção muito bem feita. Cada detalhe torna essa experiência muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui em como esse RG em específico surgiu. Apareceu em gameplays separadas no YouTube e também apareceram algumas informações no Wikipedia. E com isso, um cara chamado Adam Butcher fez um vídeo explicando um pouquinho mais sobre a história de uma forma bem detalhada. Ele explicava como que um cara desenvolveu um jogo para poder reviver ele e seus familiares depois que ele morresse. Todo ARG é cheio de detalhes. Inclusive, esse tipo de terror, que são os ARGs, não são feitos para se consumir como uma creepypasta, que você só lê texto e tal. O jogo dessa ARG é como se fosse um enigma. Alguns detalhes que estão dentro do jogo ali te levam para outros lugares da internet, para que assim você consiga entender o resto da história. Por exemplo, existem gravações desse suposto jogo chamado Catastrophe Pro. Nessas gravações você consegue achar algumas frases, e em alguma dessas gravações você consegue achar essa tela aqui, que se você pegar todas as frases, você consegue encaixar elas certinho nesses quadrados aqui, seguindo a quantidade de letras, o que acaba permitindo que você consiga entender a história disso, ou seja, você consegue pelo menos ter uma lore, ter uma ideia de onde se passa tudo isso aqui. E na internet hoje em dia existem muitas ARGs. Um bom exemplo de uma boa ARG parecida com essa, que tem a ver com bastante enigmas e mistérios, é a ARG chamada Nenhum Jogador Online. E dentro desse jogo você tá dentro de um FPS, mas não tem nenhum jogador ali. Só uma criatura muito estranha e fazendo uma sequência de coisas muito específicas que você tem que pensar muito para conseguir achar o próximo passo que você tem que fazer para poder conseguir desbloquear a próxima parte do jogo. E que inclusive o último vídeo de enigmas do Selbit que ele postou uns 2 anos atrás foi sobre esse RG aqui, olha lá. No geral, as ARGs refizeram o conceito de terror da internet, porque elas pegaram o gênero de creepypastas, aquele mistério todo que tinha tipo assim uma lore muito estranha ali, e eles misturaram com enigma, e assim surgiu isso. Por exemplo, o Selbit já fez vários vídeos sobre RGs, no caso na época ninguém chamava assim. Eu nem preciso dizer como isso deu certo. Como eu falei, para algo dar certo, não tem nada a ver com qualidade, e sim o quanto de conteúdo isso vai render pro YouTube, já que desvendar um enigma não é um trabalho que se vai do dia pra noite. Por exemplo, olha esse vídeo aqui do youtuber Todinho. Isso aqui é um ARG que ele criou. Tem mó galera junta em servidor do Discord e tal, tentando resolver. O trampo que isso aqui tá dando não é pouco. Inclusive o meu último vídeo é sobre isso, então vai lá dar uma olhada que eu tava falando sobre um pedaço desse RG aí. Não tem como dizer que eles não revolucionaram o terror, já que se antes as pessoas criavam conteúdo de gameplay de algum jogo, agora existiam enigmas, coisas que iam se encaixando à medida que você vai descobrindo novas coisas, e uma história ali ia se formando, e isso é muito interessante. Como eu disse, o que importa é o tanto de conteúdo que você cria. A única diferença de jogar um jogo de terror e assistir um vídeo sobre alguém desvendando um enigma que tem a ver com terror é muito pouca, já que para se desvendar um enigma ou jogar um jogo de terror, você vai ter que fazer tudo sozinho e às vezes você não vai conseguir entender. Mas já num vídeo, como tudo é feito para você entender, cara, a pessoa pensou por você. Então, tipo, é isso que torna um vídeo muito mais interessante que um jogo de terror. E por isso mesmo que essas pessoas que criam esse conteúdo, como LinkedIn, Lionhead, Forsyth Sama, Bomba Atômico, Jar, não sei como é que pronuncia, eu não me lembro, mas essa galera aí, tipo, os caras, eles seguram esse tipo de conteúdo, sabe? Que é tipo um documentário. E às vezes, claro, né? Não são todos que são focados nesse conteúdo que eu tô falando sobre horror e tal. É culpa deles que eles seguram esse conteúdo aqui, pelo menos no Brasil, né? Lá na gringa tem, sei lá, o maior, aquele lá que o cara que o Golart copia, o Next, ou alguma coisa assim. O cara faz só um conteúdo incrível, mano, tipo de horas lá, e é muito bom. Também, como eu tava falando, tem mais um tipo aqui de terror pra gente analisar.
Analog Horror. Imagina os ARGs que a gente tava falando, só que sem a parte do enigma, sem aquela parte, aquele trabalho que você tinha em analisar os detalhes daquele RG. Aqui é tudo feito para você só tentar assistir e teorizar sobre o que pode ser a história do RG. E também aí entra os criadores de conteúdo, como eu falei, que vão ver isso daqui e vão falar suas teorias sobre o que pensam, no caso nos seus vídeos, tornando assim como a mesma coisa que os jogos de terror, algo para você não ficar sozinho vendo aquilo, sabe? E também, por assim dizer, pensando o significado daquilo para você. Ou seja, é como se tivesse alguém contando para você, tipo, ela pega essa pessoa, vamos dizer, por exemplo, Orsai-sama. Por exemplo, tem esse vídeo aqui sobre esse Analog Horror aqui, que é o The Blue Channel, alguma coisa assim. É bem simples como esse Analog Horror funciona. Por exemplo, a pessoa que vai fazer o vídeo, ela pega lá no roteiro, ela diz: "Ai, aí galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão?" Ela mostra pra você daí o mistério ali, o conteúdo do vídeo, ela mostra pra você e depois ela vai falar simplesmente o que ela acha daquilo, o que pra ela significa aquilo, sabe? E pronto, é isso aí, galerinha. É isso aí, obrigado por assistir e tchau, tá ligado? É basicamente isso. Um bom exemplo de analog horror que a gente tem aqui é o The Mandela Catalog, que é uma série de vídeos que é como se fossem fitas VHS perdidas, sabe aquelas fitas VHS? Então, imagina que muitas delas foram encontradas e foram upadas para o YouTube. Bom, nessas fitas são basicamente vídeos que alertam sobre um problema ainda desconhecido, onde criaturas copiam, por assim dizer, as pessoas e conseguem ficar idênticas a elas. Ou seja, é como se fosse outro de você, sabe? E para isso, essa série usa vários episódios que parecem ser como se fosse todo um VHS. E o VHS é presente em literalmente todos os analog horrors. E bom, poderia ser um pouquinho genérico, mas o nosso tema aqui é sobre como isso revolucionou e não sobre como isso que pode ficar genérico, né? E bem, outro analog horror aqui muito bem feito é esse daqui. Gemini Home Entertainment. É um canal que vem postando vídeos de documentários, parecendo ser como, sei lá, aquele canal de TV, sabe? Tipo o Animal Planet. Faz os vídeos sobre lá, sobre animal, sabe? Tipo a Discovery, sei lá. Esse canal aí, tá ligado? E bom, o primeiro vídeo disso aqui se chama Os Animais Mais Estranhos do Mundo. Ah, eu vou estar usando o videozinho do Goulart aqui no fundo, sabe? Porque, bom, já tá em português, né? Então vai ajudar nós aqui. O primeiro animal é a galinha da pradaria, e ele fala aqui algumas coisas sobre ela. O segundo é a coruja buraqueira, e é falado alguns detalhes também sobre ela. Então, agora, a essa música calma que você está ouvindo, ela para, e é apresentado um terceiro animal, chamado Woodcrawler. Ele é um excelente caçador, e ele não faz barulho nenhum quando ele está caçando. Enquanto isso, é mostrado também o habitat da sua presa, sendo uma casa normal, como uma casa de seres humanos. Bom, e o que significa isso? Basicamente, a presa desse animal são seres humanos. E logo é mostrado um pedaço dele ali. Dá pra ver dá pra ver a perna desse animal, sabe? Bom, nesse canal a gente tem o RG quase completo e ele tá praticamente finalizado. E bom, esse RG aqui, nesse canal aqui, no Gemini Home Entertainment, tá finalizado, ele tá completinho aqui. Quer dizer, tá praticamente, né? Ele faz sentido, pelo menos. Mas eu não quero falar sobre mais vídeos aqui, porque tanto que nem precisa. O Lard que ele fez um vídeo incrível de mais de 1 hora, falando sobre todos os aspectos desse analog horror. Então, se você quer ver ele, vai lá, tá aí na descrição. Bom, não tem como não dizer que esses vídeos de terror de ARG ou analog horror não mudaram o gênero de terror, que antes era uma gameplayzinha lá que algum youtuber, algum streamer fazia, virou tudo isso daqui. Inclusive, streamers ainda continuam fazendo conteúdo sobre isso. O Phelps, por exemplo, sempre está fazendo react de muito análogo horror e RG e coisa assim. Bom, não tem como não dizer que eles não mudaram o terror. Porque os jogos de terror estão tomando um rumo muito podre se a gente for ver a qualidade dos remakes e tal. Já que os novos jogos eram sempre com um gráfico ultra realista e era a única coisa que eles focavam. E não, o terror não se baseia em algo ser realista,
Por exemplo, FNAF tem uma versão VR dele. Ou seja, sabe aqueles óculos ou de realidade virtual, guys? Que você pode se sentir como se estivesse dentro do jogo. Uou! Mano, aquilo lá realmente é uma bosta. Não tem como não falar. Tipo, jogos de terror tem que serem originais e darem conteúdo pra internet, serem algo interessante, sabe? E não só focar em serem realistas. Porque isso não dá medo. Mas o terror deles praticamente. Então, o terror deles, aquele medo que dava de você ver um jogo de terror, não existia. E já que sempre era só procurar alguma coisa, né? De passar em algum certo lugar e se esconder de alguma criatura que ia te dar um jump scare. E bom, jumpscare é uma coisa saturada também, ninguém aguenta mais isso. Esse tipo de terror consegue criar uma atmosfera muito mais interessante e criativa usando Analog Horrors. Mesmo assim, não dá pra dizer que esse tipo de conteúdo vai agora só pra melhor, porque a gente pode dizer que a internet vai acabar indo pra onde as massas de pessoas querem ir. Não depende de quem faz o conteúdo em si, ou seja, de quem faz os jogos ou os analog horrors, disso ser bom ou não. Puppet Playtime é um exemplo de algo básico que ganhou destaque porque uma massa de crianças que assistem qualquer coisa que aparecem para elas, e por isso ficou algo tão famoso e uou, criadores de conteúdos fazendo mais de 600 mil vídeos farmando em cima disso, sabe? Mas isso também é um assunto saturado, então, bom, vamos jogar o que tem aí, né? E ficar de boa quanto a isso. Bom, mas essa é só a minha visão sobre esse conteúdo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou, então se inscreve e deixa o like. É nóis. Valeu, obrigado por assistir até aqui e falou.